Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar dos conselhos da comunidade, organizações locais que têm como tarefa ajudar na fiscalização dos estabelecimentos penais da comarca. O CNJ está empenhado em fortalecer esses conselhos para aperfeiçoar os sistemas carcerário e socioeducativo do país. A política judiciária que reforça os conselhos da comunidade foi aprovada pelo CNJ na primeira sessão do ano. Os conselhos já estavam previstos na Lei de Execução Penal desde 1984, mas um levantamento publicado pelo CNJ mostra que em todo o país só existem 404 unidades, 20% do mínimo necessário. Mesmo assim, 39% funcionam de forma intermitente e apenas 31% fazem visitas mensais aos espaços de privação de liberdade, como manda a lei. Por isso, a resolução foi editada. Ela traz agora orientações mais precisas sobre a forma de fazer a instalação, o acompanhamento, o papel dos juízes, o papel do grupo de monitoramento e fiscalização de cada tribunal, as atribuições dos conselhos de maneira mais detalhada, especificando artigos da LEP. Então, com isso, a gente espera fortalecer os conselhos da comunidade no país e toda a política de participação e controle social, porque os conselhos da comunidade eles desempenham o papel da democracia participativa na política penal, na execução penal. Os objetivos principais são reduzir a superlotação prisional, prevenir e combater a tortura e outros tratamentos cruéis ou degradantes e promover a integração entre os estabelecimentos prisionais e as políticas públicas e sociais, a partir do reconhecimento de que os direitos de cidadania não cessam com a privação de liberdade. O Conselho Nacional de Justiça e o DMF, muito propriamente, através do programa Fazendo Justiça, vem implementando uma série de políticas penais de ciclo completo, né? Ao longo da história do próprio Conselho, da novel história do Conselho, nós vemos aperfeiçoando essas incidências, inicialmente pontuais, né? E alguns pontos de cumprimento da pena, mas agora com a adoção de políticas penais de ciclo completo. Chamamos assim porque elas incidem tanto na porta de entrada, como durante a execução e como no pós, né? Como na porta de saída do cumprimento da pena, dado o estigma que as pessoas que passam pelo sistema prisional carregam. A resolução amplia a representatividade dos conselhos e prevê a participação de movimentos sociais, associações de familiares de pessoas privadas de liberdade e egressas, organizações de direitos humanos, gênero, saúde, educação, inserção social e produtiva, além de instituições acadêmicas, conselhos profissionais e associações de municípios. Pretende-se também que os conselhos da comunidade tenham representação de outros conselhos municipais, como, por exemplo, de educação, saúde e assistência social, porque são políticas que têm interface. O que nós fazemos agora com a resolução é justamente trazer mais explicitamente que esses outros organismos devem participar. E ressaltamos na resolução a importância de acolher a participação de organização de familiares e amigos de pessoas privadas de liberdade, assim como algumas organizações de egresso, porque são os destinatários dessa política pública e também podem trazer importantes insumos sobre esse processo. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Carolina Diniz, coordenadora do Programa de Enfrentamento à Violência Institucional da ONG Conectas. Converso também com Rafael Velasco, secretário nacional de Políticas Penais. A secretaria é um órgão do Ministério da Justiça. E ainda com Melina Miranda, supervisora do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do CNJ. Muito obrigado a vocês três pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a Carolina. Eu lhe pediria para dar um rápido quadro, na sua avaliação, qual é a situação do sistema carcerário e do sistema socioeducativo no país. É tão ruim quanto já foi no passado? Houve avanços? Qual é a sua avaliação?
é tão ruim como foi no passado, talvez ainda pior, porque a gente vive hoje os efeitos da pandemia. O sistema carcerário, como o STF já reconheceu, vive um estado de coisas inconstitucionais, é superlotado, ainda a gente enfrenta um quadro reiterado de diversas privações que afetam a dignidade das pessoas que estão ali dentro, de seus familiares, e tortura, né? Tortura sistemática ainda no sistema. E no socioeducativo não é muito diferente. Muito embora o STF tenha dado uma decisão super importante que reduziu um pouco a superlotação no sistema, a situação ainda é muito complicada. Então, as iniciativas do CNJ, com o programa Fazendo Justiça, vem muito em boa hora. Melina, você é supervisora do DMF, o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema Socioeducativo. Portanto, ocupa uma posição privilegiada, tem um olhar privilegiado desses dois sistemas. Eu queria a sua avaliação, a exemplo do que fez a Carolina. Essa pergunta ela é muito importante para a gente iniciar essa conversa, porque, como disse a Carolina, a gente tem hoje a terceira maior população prisional do mundo, então é um país que encarcera muito, sendo que a privação de liberdade, tanto no sistema socioeducativo quanto no sistema penal, deveria ser a última medida. Então, ela deveria ser usada como excepcional e a gente vê um uso indiscriminado, né, desmedido da privação de liberdade no Brasil. Então, só, né, reforçando o que Carolina já trouxe, a gente tem um sistema superlotado, o que vai, então, piorando a violação de direitos dentro do sistema, muitos casos de tortura. Então, acho que toda a sociedade precisa olhar para o sistema prisional com essa lente, né, sabendo da existência desses problemas estruturais. A pergunta agora é para o secretário Rafael Velasco. Ele está à frente do Departamento de Política Penal do Ministério da Justiça, sucessor do antigo DEPEN, e acaba de chegar ao cargo, mas com certeza conhece o tema, pode nos dar a sua avaliação também. Nós temos um grande desafio a ser enfrentado. A população penal do Brasil ela é imensa. O que a gente precisa hoje, e estamos trabalhando em favor disso, é para que haja um encarceramento de forma consciente, adequado, digno para cada um dos presos, para que sejam feitos investimentos em educação para a elevação da escolaridade, para a profissionalização do preso, para que ele consiga, né, ter a reinserção social dele de forma adequada. E com iniciativas nesse sentido de vincular os estados, né, com metas, com indicadores, para que eles possam trabalhar, né, o atendimento do preso enquanto estiver dentro do sistema penitenciário, mas também uma visão que era um pouco mais ampla, que é a devida classificação do preso, né, quando da prisão dele, para que o juiz tenha subsídios adequados para poder realizar a melhor destinação, né, a melhor condenação, ou enquanto ele estiver dentro do sistema penal, a gente possa promover, né, um desencarceramento consciente. De que forma? Pessoas que não deveriam estar dentro do sistema penal ser designadas para um outro tipo de regime, ou mesmo para alternativas penais, para uma liberdade supervisionada, para uma tornozeleira eletrônica, e dentro desses regimes também eles possam ser profissionalizados, possam ter acesso à educação, possam ter acesso a serviços públicos e um cuidado especial também com o egresso. Porque não basta tão somente a gente trabalhar durante a execução penal, né? Durante o regime de cumprimento da pena. A execução penal ela vai para depois da pena também, o acompanhamento do egresso, a empregabilidade dessa pessoa, o cadastro adequado delas, de cada um dos casos, nos serviços e nos programas sociais adequados. O sistema de execução penal ele não se encerra com a segurança. A segurança é meio para que a gente consiga realizar todos os serviços de atendimento e humanização necessários. Um dos instrumentos que o CNJ usa, é o chamado Conselho da Comunidade, objeto agora de uma tentativa de reforço, de uma melhor estruturação. Eu pediria, Melina, que nos falasse dessa iniciativa do CNJ, nos explicasse direitinho o que é o Conselho da Comunidade, como ele funcionou até agora, por que ele precisa de reforço, que reforço é esse, como é que esse trabalho será feito? Os conselhos da comunidade, Guilherme, eles estão previstos na Lei de Execução Penal, a LEP.
como um órgão de execução penal, junto com outros órgãos, Ministério Público, Defensoria Pública, Juízo da Execução, e o CNJ teve a iniciativa, em 2020, de fazer um levantamento, uma pesquisa sobre o funcionamento dos conselhos da comunidade, já com uma hipótese de que esses conselhos sofriam aí de problemas na sua estruturação e até no fomento para a instituição. Então, nós fizemos uma pesquisa que foram 404 conselhos da comunidade responderam a essa pesquisa. E a gente observou, dentre outros resultados, que nós tínhamos uma média, à época, de 13 conselhos da comunidade para cada 100 comarcas. Ou seja, um número baixo e que demonstrou a necessidade de elaborar esse ato normativo para fortalecer, né, a resolução, para fortalecer a instituição e a sustentabilidade dos conselhos da comunidade. Nessa pesquisa também a gente verificou, né, confirmou a precariedade material desses conselhos da comunidade, e 39% dos respondentes informaram alguma interrupção nas suas atividades. Então, apesar de ser um órgão já previsto em lei, a gente tem o reforço também da Constituição Federal no que diz respeito à participação e controle social, e a execução penal não fica de fora. Nós precisamos, né, da participação social dentro das políticas penais, monitorando, fomentando, fortalecendo as políticas penais, no sentido também de fazer a fiscalização. Então, por isso, né, o reforço do CNJ para que os juízes da execução possam instituir em cada comarca do Brasil um conselho da comunidade. Carolina, você certamente conhece conselhos da comunidade anteriores a essa iniciativa do CNJ. Eles, de fato, precisavam de reforço, não é? Precisavam de muito reforço, e essa é uma excelente iniciativa do CNJ. Eu sou uma entusiasta do Conselho da Comunidade. O Brasil é isso, quase 1 milhão de pessoas presas, mais do socioeducativo, e a gente tem um número ínfimo de pessoas que conseguem, de fato, fazer inspeções em unidades prisionais, ajudar a fortalecer uma rede de apoio, pensar em políticas, né, que garantam a dignidade dentro e fora do cárcere. E o Conselho da Comunidade, teoricamente, vem para isso, para fazer isso junto com a sociedade, garantindo uma permeabilidade maior do sistema e um controle social. O Conselho da Comunidade ele deveria ser visto como parte integrante do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Um órgão de apoio, né? A gente tem um mecanismo nacional, em tese deveria ter mecanismos estaduais e conselhos da comunidade dentro de cada comarca que tem ali uma unidade prisional. Isso não acontece. Antes dessa resolução do CNJ, isso não acontecia. Eu espero muito, né, que tenha uma força-tarefa aí do CNJ, junto dos órgãos do Executivo, para criar conselhos da comunidade e fortalecer. Porque o Conselho da Comunidade, muito embora ele seja previsto na LEP como um órgão de execução penal, ele é um órgão de trabalho que baseia-se no trabalho voluntário. As pessoas não são remuneradas para fazer isso e têm que compartilhar isso com as suas atividades remuneradas. Então, isso é um dificultante, né? E agregando a isso, você tem que as unidades prisionais muitas vezes são longe dos centros urbanos. O transporte para esses lugares são difíceis. Então, o transporte das pessoas que já fazem um trabalho voluntário para entrar nas unidades, para promover visitas, promover articulações, isso tudo tem um custo. Então, pensar em como fortalecer e garantir um apoio institucional para os conselhos é muito positivo. Secretário, eu peço a avaliação do senhor no papel de integrante do Executivo. Como o Executivo vê esses conselhos da comunidade? O Conselho da Comunidade é um instrumento social essencial para o cumprimento da execução penal. Ele que vai propiciar tanto a fiscalização da comunidade no que ocorre dentro da unidade prisional local, a forma como é dado ao cumprimento da pena, a reintegração social do preso e a conexão dele com a comunidade. Por meio do Conselho da Comunidade que a gente consegue, muitas das vezes, fazer o link de diversas das atividades que são desenvolvidas dentro da unidade prisional com a comunidade local, trazendo e aproximando a comunidade. É possível que, por meio da comunidade, por exemplo, atrair mão de obra, trabalho para dentro da unidade prisional, trazendo assim empregabilidade. Então, não é só a atividade de fiscalização, que é importantíssima, que seja realizada a fiscalização em todas as unidades prisionais por meio dos conselhos das comunidades locais.
mas também a integração dessa unidade prisional com a comunidade. Então, em boa hora, é bem-vindo, estamos acolhendo e apoiando a iniciativa. Melina, qual é o papel ideal de um conselho da comunidade? Como ele deveria trabalhar na prática de forma ideal? Mas eu peço que você responda depois do intervalo. O Link CNJ faz, portanto, uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta. Hoje falamos dos conselhos da comunidade, organizações locais que têm como tarefa ajudar na fiscalização dos estabelecimentos penais da comarca. Os nossos convidados são Carolina Diniz, coordenadora do Programa de Enfrentamento à Violência Institucional da ONG Conectas. Rafael Velasco, secretário nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça. E ainda Melina Miranda, supervisora do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execuções de Medidas Socioeducativas do CNJ. No bloco anterior, Melina, eu deixei uma pergunta no ar para que você respondesse agora. Qual é a situação ideal? Como os conselhos da comunidade poderiam cumprir integralmente o seu papel? Por exemplo, eu sei que deveriam fazer visitas pelo menos mensais aos estabelecimentos penais, às unidades do sistema socioeducativo daquela comunidade. É isso mesmo? Qual é a situação ideal? Guilherme, é isso mesmo. Essa é uma das principais atividades do Conselho da Comunidade, inspecionar, fazer visitas de inspeção, no mínimo mensalmente, às unidades prisionais. Essa é uma importante atribuição do Conselho, assim como, ao adentrar nas unidades, entrevistar as pessoas privadas de liberdade, também remeter esses relatórios para o juízo da execução e para o Conselho Penitenciário, e também fazer uma articulação a respeito da violação de direito dentro das unidades. Então, observar ali as assistências que são necessárias e não estão sendo cumpridas e fazer as diligências necessárias para esse fim. Carolina, eu lhe faço a mesma pergunta. Qual é a situação ideal? Como devem funcionar os conselhos da comunidade de forma ideal na sua avaliação? Idealmente, seria um conselho da comunidade com estrutura suficiente para realizar visitas mensais, ou seja, para garantir a presença no cárcere e nas unidades socioeducativas todos os meses, em todas as unidades, com tempo suficiente para fazer conversas individuais com as pessoas presas, para ouvir, para verificar as condições de detenção e com estrutura suficiente para, saindo de lá, produzir informação, publicizar essas informações, encaminhar para as autoridades responsáveis e conseguir fazer uma articulação que não substitui, obviamente, a esfera pública, mas que consegue cobrar dela, para que políticas de integração social, de cuidado se façam presentes. Secretário, e que papel está reservado ao Ministério da Justiça, à Secretaria de Política Penal que o senhor dirige? Por exemplo, quando se fala de infraestrutura, citada pela Carolina, o Executivo daria apoio? Tem como dar? Seria uma função do Executivo nesse caso? O papel de apoio aos conselhos da comunidade, ele é transversal, ele não vem tão somente do governo federal, mas também dos governos estaduais e dos municípios. Ele tem que haver esse engajamento. O conselho da comunidade, ele se presta a isso também. E o coração pulsante desse mecanismo tem que ser o conselho da comunidade, porque a comunidade ela tem que se interessar pela execução penal local. E, uma vez se interessando, ela consegue impulsionar por meio de todos esses órgãos, essa política. E é por isso que ela precisa desse apoio e é por isso que o normativo do CNJ ele vem em bom momento. Melina, o Conselho da Comunidade, ou os conselhos, fazem parte de algo maior, fazem parte do programa Fazendo Justiça, que é tocado pelo DMF, o Departamento de Monitoramento e Fiscalização, e com o apoio do PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O PNUD, o CNJ, que tipo de apoio poderia dar isoladamente a cada um dos conselhos de comunidade? Ou não competiria, isso não seria da competência do programa? Nós vamos elaborar, conforme disposto na resolução, um manual sobre o ato normativo, que pretende destrinchar ainda mais os dispositivos da resolução.
O levantamento que eu citei também no início da entrevista, essa pesquisa também era uma das iniciativas do programa Fazendo Justiça, nesse feixe aí de participação e controle social. Então, a gente tem muito interesse e responsabilidade também nesse cruzamento de atuação do Conselho da Comunidade com a política judiciária em si. Então, a gente entende como nosso papel fomentar com os juízos da execução a instituição dos conselhos da comunidade em cada comarca. E é importante ressaltar que as comarcas que também não têm unidade prisional também podem e devem implementar o conselho, porque o conselho ele é um importante órgão de participante ali da chamada reintegração social. Então, cidades, comarcas que não têm unidade prisional, eventualmente, né, com essa superpopulação carcerária e que é uma população que vai ser egressa do sistema, ela vai ter ali, né, nos seus munícipes, pessoas que saíram das unidades prisional, pessoas que estão cumprindo medida em meio aberto, egressas do sistema prisional. Então, muito importante também as comarcas que não contam com unidade prisional, e isso está colocado na resolução, possam instituir os seus conselhos da comunidade. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação de Carolina Diniz, coordenadora do Programa de Enfrentamento à Violência Institucional da ONG Conectas. Agradeço ao Rafael Velasco, secretário nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça, e ainda a Melina Miranda, supervisora do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do CNJ. Muito obrigado, portanto, aos três mais uma vez. E agora o link CNJ da Notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. A Associação dos Magistrados Brasileiros e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados divulgaram uma pesquisa sobre o perfil das juízas brasileiras. 54% já passaram por algum constrangimento ou discriminação no trabalho pelo fato de serem mulheres. 27% foram vítimas de assédio moral. 10% sofreram assédio sexual e 55% ouviram piadas sexistas. A pesquisa vai ser usada para a elaboração de políticas públicas nesta área. 19 entidades da sociedade civil se reuniram no Observatório dos Direitos Humanos do Poder Judiciário para o lançamento dos cadernos de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, concretizando direitos humanos, direitos das mulheres. Os cadernos são uma coletânea com as principais decisões do STF relacionadas aos direitos da mulher, como a constitucionalidade da Lei Maria da Penha e o financiamento eleitoral de candidaturas femininas. No mês da mulher, o CNJ promove em Brasília o programa Elas Fazem História, com debates e a exibição de filmes documentários como Poeira e Batom no Planalto Central, 50 Mulheres na Construção de Brasília, dirigido por Tânia Fontenelle. E ainda uma exposição do artista plástico Manu Militão. Ele retrata mulheres que se destacaram na história do país, como Nízia Floresta, escritora e educadora. A exposição está no foyer do plenário do CNJ até o dia 31 deste mês. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. E para começar, vamos falar de respeito. Já ouviu falar de gordofobia? É o preconceito ou a intolerância dirigida a pessoas gordas. Não é crime, mas quando ocorre em ambientes profissionais, pode ser enquadrado em assédio moral, por exemplo. Além disso, pode ocorrer na esfera afetiva e social. E apesar de ser um neologismo, palavra nova, o preconceito existe há muito tempo. O CNJ elaborou a cartilha Assédio Moral, Sexual e Discriminação, política de prevenção e enfrentamento no âmbito do Poder Judiciário para poder auxiliar a combater esse mal e garantir a saúde física e psíquica no ambiente de trabalho. Não deixe de conferir, acesse as redes sociais do CNJ e faça o download da cartilha. Mudando de assunto, nas redes do CNJ falamos também sobre reconhecimento de firma em cartório. Você já ficou em dúvida sobre se precisa ir ou não ao cartório para fazer esse tipo de procedimento? A gente explica isso em um post.
O reconhecimento da firma serve para atestar que a assinatura que consta em um documento corresponde àquela da pessoa que a lançou. E quem faz esse tipo de atestamento é o tabelião, que tem fé pública. Não trata, contudo, do teor do registro, somente da autenticidade da assinatura. Quer saber mais? Acesse as redes do CNJ e confere lá. Por fim, na última semana também falamos sobre a lei que garante à pessoa com deficiência isenção no imposto do automóvel. A lei, que é de 1995, dá esse direito de isenção no ato da compra à pessoa com deficiência física, visual, auditiva, mental severa ou profunda ou transtorno do espectro autista, ainda que menor de 18 anos de idade, diretamente ou ainda para o seu representante legal. Se interessou pelo tema? Confere lá nas redes sociais do CNJ para ficar por dentro. É só isso, pessoal. Eu fico por aqui e até a próxima com mais um CNJ nas redes. Agora vamos ao quadro Uma História, aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela. Meu nome é Eduardo Álvares de Oliveira, eu sou juiz titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rio Verde, aqui no estado de Goiás. Assim que eu cheguei no município de Rio Verde, eu me deparei com um sistema prisional absolutamente caótico, em que a casa de prisão provisória aqui da cidade era uma casa de prisão provisória, era uma estrutura totalmente arranjada, era uma casa que foi sendo reformada, arranjada para se tornar um presídio. E com isso, nós tínhamos uma total disparidade entre realidade e o que determinava a LEP. De modo que nós tínhamos uma grande ociosidade entre os detentos, entre os presos provisórios. Nós tínhamos uma total falta de segurança, com inúmeras fugas aqui em Rio Verde, um absoluto transtorno para a cidade. A partir desse panorama, eu fui procurado pela sociedade civil organizada de Rio Verde para auxiliar, tentar contribuir com a mudança da CPP do centro da cidade para uma região um pouco mais afastada, mais especificamente ali na área onde ficava a penitenciária de Rio Verde. Foi quando surgiu a ideia de se criar um complexo industrial prisional, um complexo prisional industrial, que teria condições de abrigar todos os estabelecimentos prisionais de Rio Verde dentro desse complexo. Nós começamos com uma grande articulação na sociedade, contamos também com grande apoio do poder público, até que, quando da execução do projeto, nós nos deparamos com a necessidade de um órgão executor do projeto. E esse órgão executor teria que ser um órgão muito ligado à execução penal, devido à natureza do projeto que estava sendo executado. E nós nos deparamos, então, com a necessidade de promover uma grande articulação e reestruturação do Conselho da Comunidade, que foi o grande órgão gestor e executor do projeto, fazendo essa interlocução entre poder judiciário, juiz da execução penal e a sociedade civil organizada e dando aí condições para a execução desse projeto que foi desenhado e hoje que se tornou realidade, que é a Casa de Prisão Provisória, a primeira etapa do projeto da criação de um grande complexo prisional industrial. Com isso, trazendo mais segurança para a sociedade, trazendo mais comodidade para a população carcerária e trazendo também oportunidades de emprego. Então, em conclusão, em síntese, o que eu pude perceber, a minha experiência em Rio Verde, é que sem o Conselho da Comunidade estruturado, organizado, capacitado e motivado, nós não conseguiríamos ter concluído a execução desse projeto. Portanto, o Conselho da Comunidade foi fundamental e marcou a minha vida como juiz, como pessoa, a importância desse órgão em cada uma das comarcas para melhorar o nosso sistema penitenciário e o nosso fim maior, que é a ressocialização dos presos. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa.